Olá, tudo bem? Hoje é 7 de outubro de 2021. Eu sou Cláudio Moraes, jornalista do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Esta é a 26ª entrevista do Cientista.com, um programa quinzenal aqui pelo canal do YouTube FAPEMA Oficial, às quintas-feiras, às 3 da tarde. E vamos apresentar nosso convidado de hoje, o professor Silvio Sérgio Ferreira Pinheiro, da Escola de Governo do Maranhão. Seja bem-vindo, professor Silvio. Boa tarde. Só fazendo a pequena correção, além da Escola de Governo, que a gente integra, também eu assessoro hoje a Escola de Saúde Pública, né, do Maranhão, na condição de servidor público, né, já aí meus 33 anos de serviço público, né, dedicado aí a essa questão aí das políticas, da gestão no Maranhão. É uma satisfação receber você hoje no nosso programa Cientista.com. O professor Silvio é doutor e mestre em Ciências Sociais Política pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi bolsista do Programa Internacional de Pós-Graduação da Fundação Ford. É especialista em Sociologia das Interpretações do Maranhão, Povos e Comunidades Tradicionais, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Étnicas pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Graduado em administração, foi secretário adjunto da Igualdade Racial no governo do Maranhão, entre 2007 e 2009. Professor universitário, é credenciado na Escola de Governo do Maranhão e assessor da Escola de Saúde Pública do Maranhão e é consultor ad hoc da FAPEMA. Atua nos seguintes temas: gestão, planejamento, política, Estado, democracia, cidade, movimentos sociais, participação popular e políticas de ações afirmativas. Professor Silvio, a sua área de pesquisa preferencial, pelo que você sabe, é a política. Nós perguntamos como surgiu esse seu interesse por esse tema, o que o levou a continuamente ficar estudando política? Professor Cláudio, antes de mais nada, dizer da alegria e do privilégio de poder estar participando aqui do Cientista.com, um programa bastante oportuno e muito interessante, né? Que já teve vários pesquisadores de alto gabarito, né? Aqui do Estado, como nacional também. Enfim, eu poderia dizer que a minha origem é de família pobre, né, e negra. Eu nasci em São Luís do Maranhão, né? Foco aqui para vocês, nasci no bairro da Liberdade, hoje considerado um quilombo urbano, né? O meu pai, já falecido, Jacinto Martins, ele inicialmente serviu o Exército, né? Serviu o Exército, depois não quis continuar na vida militar, com o sonho de ser jogador de futebol. Tentou ser profissional, mas não conseguiu. E daí aprendeu a profissão de pedreiro e trabalhou até não poder mais em função de um AVC, de um acidente vascular cerebral, que de fato deixou inválido, né? E depois faleceu, já falecido em 2017. Né? Uma perda muito significativa e forte para nós. Pessoa de grande caráter, de honestidade, ética, e ainda teve a oportunidade de estudar, de cursar até o ensino fundamental. Já minha mãe é uma mulher guerreira que veio para São Luís para morar na casa das irmãs, né? Não teve oportunidade nem de ser alfabetizada. Mas sempre insistiu que os filhos estudassem. Minha mãe, na verdade, dizia isso permanentemente para nós, e diz até hoje, ela ainda é viva. Depois que ela casou com meu pai, teve 11 filhos, né? Eu sou o segundo dos 11, né? Eles, né, são da região da Baixada Maranhense. Meu pai é do município de São Bento, veio muito jovem para São Luís, e minha mãe do município de Guimarães, né? São áreas assim que eu gosto muito, né? Na verdade, tenho um forte apreço pela região da Baixada Maranhense, que é uma região que tem um significado muito forte do ponto de vista da cultura negra, dos quilombos, da resistência, e é uma região de muita pobreza, de muita desigualdade, concentra um número muito significativo de populações negras, né? Enfim, vieram para a capital muito jovem, como eu falei, né? Assim, essa ideia de gostar da política, eu acho que um pouco contando essa história justifica essa minha, eu diria, a minha vocação, né? Eu diria, por política, por participação política, né? Logo, muito jovem, eu ali com meus 13, 14 anos, morando nos bairros já de São Luís, participando
eu já estava envolvido com algum dos temas da luta social, principalmente no movimento comunitário, onde eu iniciei muito jovem, depois no movimento estudantil, fui presidente de grêmios estudantis aqui na cidade, participei de movimentos estudantis, né? Fui presidente do Grêmio do Centro Cacheral, participei do movimento do resgate da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, com vários companheiras que estão aí hoje aí na luta política do Estado, na luta política acadêmica, né? Depois, no movimento sindical, né, me tornei profissional, servidor público, né? Sou servidor público federal do Hospital Universitário, né, da UFMA. Participei do movimento efetivamente de moradia, pela luta em defesa daqueles que não tinham moradia, num período ali na década de 90, né, com resistência dos sem-teto. Né? Também me envolvi com a luta do combate ao racismo, na luta contra as desigualdades. Depois me filiei em partido político e hoje tenho uma inserção mais na vida profissional acadêmica e pesquisando, né? Uma participação ativa nessa luta política militante, social, contra a desigualdade, o que me influenciou muito a gostar da sociologia, da administração, da gestão, da história, né, que eu considero uma grande ciência. Eu acho que já tem um autor, Karl Marx, ele costuma dizer que a ciência é a história. E depois me vocacionei para estudar propriamente a ciência política, né, que foi assim o que me embalou muito jovem. A minha participação política me embalou, talvez, para gostar de sociologia e de ciência política. Que hoje, talvez, quando você me fez o convite, você tratou muito dessa perspectiva, de que eu tratasse de temas muito interrelacionados ou relacionados com o tema da política, já que a gente está vivendo um momento onde tem palavras, tem categorias muito fortes, muito presentes no debate desta conjuntura que a gente vive no mundo, posso dizer, não só no Brasil, que é a categoria da democracia. E por que não dizer... Professor, a sua tese de doutorado tem como título exatamente a democracia em uma formação social periférica, dependente e oligárquica, né, no estado do Maranhão de 2012 a 2016. Sintetize para a gente, em linhas gerais, do que se trata esse estudo. Antes de chegar nesse tema, eu queria só fazer um breve conceito para mostrar qual é a ideia de política que eu vou trazer aqui nessa entrevista do cientista.com. Primeiro, é entender a ideia de onde deriva esse termo política, né? Que, de fato, talvez muitos não sabem. Né? Os gregos, Atenas, foi o berço, né? Da ideia de política com a ideia de políticos, né? Aí com K, políticos, e que designava os cidadãos que viviam na polis, né? A polis aqui, ela era usada para referir com a ideia de cidade, no sentido mais abrangente, a sociedade organizada. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando do debate dos assuntos da cidade. Talvez isso me move muito, porque tudo que envolve a cidade envolve as pessoas. Envolve as pessoas com direito, com vontade, com desejos, né, de possuir, de ter vida digna. Então, isso me movimentou a pensar, desde muito jovem ainda, na minha militância política, na minha militância social, estudantil, a pensar qual era a forma melhor da gente ajudar essas pessoas, e principalmente os mais, eu diria assim, os subalternos. A minha convicção é que, sem luta organizada, o subalterno, a base da pirâmide social, não conquista direito. Eu trabalho com essa tese, essa ideia de subalterno, até do teórico Gramsci, né? Ele costuma dizer que o subalterno tem que ter essa consciência minimamente de que ele é nessa sociedade, uma ideia de consciência de classe mesmo, né? E a base da pirâmide social, com certeza, se não tiver essa compreensão de organização, e aí isso me moveu a participar efetivamente da política para conquistar direitos, para conquistar espaço nessa sociedade que vive em permanente disputa de poder, correto? Então eu quero assim iniciar dizendo que eu me associo à ideia de que fora da política não há salvação. Alguns podem dizer, fora da religião, né, ou fora de outra questão. Eu vou focar naquilo que eu tenho como vocação, que é a ciência política, que é a vocação pela política, não como profissional da política, mas como vocacionado pela política. E diante disso, eu digo mais, sem conhecimento, sem um capital cultural e intelectual, sem uma educação, é difícil ascender a uma condição digna de vida e de certa posição de destaque na sociedade capitalista. Para alguns, ocupar aquelas posição
de elite, os cargos de elite, né? Que a gente sabe que a disputa por os melhores cargos na sociedade ela é muito dura e ela é muito cara, aquelas pessoas que não tiveram acesso, que vieram das camadas populares e que não tiveram apoio. Então, eu iniciaria dizendo isso para você. Quando você pergunta sobre a minha tese, que talvez é o objeto principal do nosso debate aqui, da nossa reflexão, eu responderia assim, eu comecei, meu mestrado eu fiz em 2010, na verdade fui para São Paulo para participar de seleções de bolsa de mestrado, e aí tentei a Unicamp, depois passei na PUC, cheguei a fazer um projeto excelente para a Unicamp, mas depois acabei ficando na PUC de São Paulo, né, isso ali em 2010. E aí iniciei meu mestrado na PUC São Paulo em 2011, e o tema do meu mestrado, ele discutia justamente um projeto aqui em São Luís, no bairro que eu nasci, que é o bairro da Liberdade, que é o PAC Rianil, o projeto PAC Rianil. Isso foi ali, eu participei, como você falou, do governo Jacques, né, ajudei a formar a Secretaria de Igualdade Racial do Maranhão, fui secretário adjunto, juntamente com o glorioso João Francisco dos Santos, e aqui resgato a memória dele, não está mais entre nós, um guerreiro, um lutador, fundou o Centro Cultural Negra, participou de lutas do lado de Jackson Lago do PDT, enfim, um militante das causas de defesa da igualdade e contra o racismo. E ele era o secretário. E ali, depois que eu saí da secretaria, eu me interessei em estudar esse projeto PAC Rianil, que culminou com a minha dissertação de mestrado, que vai ser um livro, na verdade. Eu estou trabalhando para publicar um livro como desdobramento deste trabalho, que foi minha pesquisa no bairro da Liberdade, discutindo justamente as palafitas, o projeto PAC Rianil. Palafitas serão apartamentos, né? Concepção, mecanismo e limite da participação popular dos moradores do bairro da Liberdade em São Luís do Maranhão. Foquei no bairro da Liberdade, mas a gente sabe ali que você tem o bairro da Camboa, o bairro da Liberdade, o bairro da Fé em Deus, tem toda uma série de bairros ali na margem esquerda do Rianil, e hoje o projeto continua e eu quero atualizar um capítulo. Então, meu mestrado já me calçou para pensar uma ideia de uma categoria da política, que é a participação popular, daqueles que realmente reivindica direitos, reivindica políticas públicas, políticas que mitiguem as desigualdades, né, dessas realidades que a gente conhece, que são os mais pobres, que sempre sofrem e vítimas desse processo. Então, ali, eu já pensava em caminhar por esse projeto que ia culminar lá na frente com o doutorado. Então, eu terminei o mestrado em 2013, voltei para o Maranhão, depois prestei seleção de novo para o doutorado, estava na UFMA na época, assessorando a reitoria, depois passei no doutorado, tive que ficar um período aqui no Maranhão, fiz uma cadeira no conceituado programa de políticas públicas, com a professora Ilse Gomes e a professora Francio, no programa de políticas públicas aqui, onde a gente discutia a questão do Estado, a questão social, e depois fiz também uma cadeira na História, com o professor Josenildo, lá no mestrado de História, da UFMA, porque eu estava no Maranhão, e aí eu pedi a equivalência dessa disciplina na PUC. Fiquei no Maranhão em 2014, o ano todo estudando, e depois que terminei esse período de 2 disciplinas aqui na UFMA, eu voltei para São Paulo para concluir o meu crédito, doutorado na PUC, no programa de Ciências Sociais e Política, né? Isso aconteceu em 2014 a 2018, quando, na verdade, em 2018 eu defendi. O meu estudo, Cláudio, professor Cláudio, ele está baseado justamente em analisar essa categoria da democracia, né? É óbvio que eu caminho para entender a democracia com outras categorias, né? E aí eu chamo que entender a democracia em um estado de formação social, periférica, dependente, oligárquico, que é o Maranhão naquele período, esse período mais que eu estava presente na luta dessa pesquisa, justamente ali no período de 2003, 2014, 2015, enfim, com a ascensão de todo esse modelo que o Maranhão já viveu e continua ainda uma cultura presa a esse modelo. E foi justamente a partir disso que eu pensei, eu procurei pensar um futuro, como pensar um futuro melhor, eu diria assim, para ser bem claro, como pensar um futuro melhor para um estado como o Maranhão, que ainda possui uma sociedade com baixa diversificação social, crivada por grandes desigualdades, correto? Com assimetria étnico-racial muito forte, você tem uma população negra, quilombola, ainda muito excluída, né, sem cidadania, muito excluída, e uma democracia que eu passei, depois a entender com a pesquisa, caracterizada fundamentalmente por essas relações oligárquicas, de cultura de política de base familiar, de parentela, patrimonialista, que pega todos esses clássicos da nossa formação social brasileira, né? Que já falava muito, o Faoro, a própria Raízes do Brasil, Gessé
veio atualizar aí, com algumas críticas a alguns deles, mas, no fundo, mostrando que nossa formação é colonizada, é conservadora, é elitista, é racista, é machista, é patriarcal. Enfim, isso tudo é elemento que dá para a gente pensar que, como é complexo discutir a democracia deslocado, ou o Estado deslocado dessas categorias. Na verdade, a minha tese, Cláudio, ela trata-se de um desafio para entender, de fato, essa imbricação entre oligarquia e cultura política de base de familiar de parentela. Que aí eu vou justamente relacionar isso com essa ideia dessa elite política, que se trabalhou muito com a ideia de elite política. Né? Foi uma pesquisa, qual a metodologia utilizada no seu trabalho? Olha, eu diria para você que a minha metodologia de trabalho, quando você faz essa pergunta, você até abordou, essa pesquisa, ela é uma pesquisa de campo, e eu, de antemão, digo para você, ela é uma pesquisa qualitativa, teve uma inserção de campo, porque teve pesquisas, teve entrevista, né? E aí, como é que eu desenvolvo isso? Meu percurso metodológico, eu adoto assim, uma construção na tese de uma pesquisa exploratória, eu diria, visto, assim, envolvendo técnica, pelo menos, como levantamento bibliográficos, né? Entrevistas, que foram muitas que eu fiz, em torno de 35 entrevistas, análise de discurso, né? Porque eu apliquei questionário, enfim, eu escolhi atores envolvidos com o processo político da minha temática do Maranhão, principalmente que estão engajados na política do Maranhão, nesse debate político, para entender essas relações entre o Estado, política, oligarquia, democracia. Né? Então, o aspecto que eu coloco, por exemplo, eu peguei alguns autores que apontam que um aspecto importante, mesmo que o espaço metodológico, eu diria assim, de uma abordagem qualitativa, esteja prescritivamente proposto, mas a ideia é que o pesquisador não deve se considerar um sujeito isolado. Era o que eu tentei, não ficar isolado numa caixinha, e busquei um norte aí para me buscar uma intuição de saber qual eram os atores que poderiam me dar informação para que eu pudesse alimentar a escrita desse texto, dessa tese. Entendeu? Quais foram os resultados obtidos, então, efetivamente, com o seu trabalho? Olha, eu queria dizer para ti que depois que eu li muitos autores, e aqui nessa metodologia, quando você afirma, e eu fui buscar em Cecília Minayo, que é uma grande pesquisadora de metodologia, e ela diz que ela diz assim, quase o indivíduo tem uma vinculação mais significativa para o problema a ser investigado. E aí eu levei em conta, justamente para me entender e buscar um resultado, numa pesquisa qualitativa, esses atores que eu queria entrevistar para chegar a um resultado como você perguntou. E aí eu caracterizei como políticos aqueles que ocuparam ou concorreram a cargos eletivos no período propriamente da pesquisa, de 2002 a 2016, e que também ocuparam cargos, eu diria assim, de alto escalão na burocracia, de relevância, né, por exemplo, assim, no Estado. E também procurei os sujeitos nos movimentos sociais, e esses são militantes e dirigentes de entidade de sociedade civil, que tinha, ou que ainda tem, certo engajamento político, e, assim, do Maranhão, da política do Maranhão, que o meu campo de pesquisa foi o Maranhão, e intelectual pesquisador, que eu caracterizo como os acadêmicos e professores vinculados a alguma instituição de ensino e pesquisa, com certo engajamento na política do Maranhão. Então, assim, com essas entrevistas, que foram no total, como eu falei, de 35, até o próprio presidente Sarney, eu tive acesso, fui entrevistá-lo em Brasília, né, e depois ele devolveu a resposta através de um e-mail, depois que eu tive lá no escritório, enfim, falei com ele que era um pesquisador da PUC, estava interessado em saber algumas coisas, ele me devolveu a pesquisa, e eu trago esse anexo no meu trabalho está publicado, está nos arquivos da PUC, e todos que quiserem têm acesso. Então, eu diria que com essas entrevistas eu consegui entender um pouco essas categorias que eu acabei de citar para vocês. Seja o conceito mais apurado de oligarquia, de parentela, de família, de democracia. E aí o que eu poderia considerar como resultado é de que em muitas dessas entrevistas, doutor Cláudio, o que eu percebi? A palavra povo era pouco pronunciada nessas entrevistas. Eu fiz uma identificação, depois que eu fiz a meta-análise. E eu vi pouco. Você gosta tanto do povo, o povo está nos discursos políticos, o povo está em todas as pautas, o povo é o que a gente está correndo para melhorar a vida. E eu percebi muito pouco, mesmo naqueles que têm a sua pegada, a sua origem mais dos movimentos populares, e entre aspas, progressistas, enfim. Eu não entrevistei só
de uma vertente ideológica ou política, enfim, entrevistei para entender esse processo. E a palavra que eu mais identifiquei foi a palavra político, política, como governo, né? Enfim, nessa relação que eu cheguei a uma conclusão que, diante de muitas adjetivações que nós temos, que a democracia tem, né? Desde da Grécia, você passou por várias perspectivas de qualificar e de interpretar essa democracia, eu parei um conceito que eu chamo de democracia, quer dizer, uma democracia com a força dos políticos, que eu vou chamar de democracia dos políticos. Eu dialogo muito com os amigos, quando eles falam comigo, eu falo, olha, todo mundo pare seus conceitos. Eu parei o meu, que foi justamente essa ideia de democracia dos políticos, que é aqueles que têm mandatos eletivos, os que estão investidos em altos cargos da burocracia, secretário, ministro, enfim, presidente, eleito e tal, os presidentes de partidos políticos, às vezes, eu abro um parênteses para dizer, às vezes, donos dos partidos, né? E grandes empresários com relação permanente com o Estado e o governo. Eu faço aqui essa digressão, dizer assim, Estado/governo, é uma análise que eu sempre costumo. O Estado, ele é essa nação grande, mas se você tem um governo que é o que faz a gerência, que administra, num período temporário, digamos assim, né? A gente está com um governo de 4 anos, você tem que modificar, alternar, enfim, ele pode até mais um mandato. Então, e aí, associado a essa ideia de democracia do capital. Porque, para alguns, as pessoas acham que só a questão econômica responde à questão. Eu não, eu acho que a questão está interrelacionada entre a política e o capital. E o capital na sua espécie pura mesmo, do dinheiro, do poder do capital, do dinheiro mesmo, da força do capitalismo. Aí. Então, a ideia de política e dinheiro andam juntos. Então, o meu conceito aqui, para deixar bem claro aos ouvintes, seria a ideia de democracia dos políticos. É um resultado que eu encontrei, e óbvio que nessa perspectiva eu sempre trabalhando com a ideia de que precisamos superar os modelos de cultura política, seja de base familiar, oligárquica, de parentela, porque enquanto qualquer territorialidade estiver presa a esses modelos, não avança. Eu acho que não há avanço, realmente, diante do próprio Estado-governo. Ok, então vamos nos ater na nossa entrevista em relação a essa questão da democracia. Doutor Silvio, então, eu lhe farei uma pergunta. Qual é a situação do Brasil hoje em relação à democracia? Né? Na verdade, em relação no mundo. A democracia está em crise ou não? Olha, a primeira ideia que a gente tem que trazer para a sua pergunta, para chegar nela, é dizer que democracia também é um conceito parido pelos gregos, né? Então, quanto à política, a ideia de democracia para os gregos, demos povo, né? E cracia poder, então logo poder do povo, força do povo. O grande problema é que a própria democracia ateniense, ela apresentava-se de um grande erro, e eu diria de um equívoco, porque na democracia ateniense, o escravo e a mulher não podia participar, né? A ideia de democracia era só para os líderes políticos, reafirma essa tese que eu acabei de dizer, a ideia da democracia dos políticos. Então, na cidade grega, as decisões políticas eram tomadas por líderes políticos, quer dizer, o que pouco modificou da Grécia para cá as interpretações que a gente tem de democracia. Então, eu acho que precisa entender isso para que a gente possa ter claro as várias interpretações e adjetivações com sua historicização de conceitos que dá origem a essa ideia clássica de democracia que os gregos estavam parindo ali naquela época. O fato é que você tem vários modelos de democracia. Você tem liberal, representativa, você tem elitista, você tem participativa, você tem direta. Mas só é que algumas não passam de conceitos. Porque aqui vigora, eu trago o meu conceito, mas aqui vigora com muita força no mundo é a liberal representativa. Logo, a ideia de liberalismo com a representação do eleito, que quem vota é o povo. Esse elitismo, ele existe, porque quem captura esse modelo de democracia liberal representativa é elite. Alguns chamam a classe política, alguns chamam os ricos. No período da aristocracia foi essa elite. Hoje você tem os que têm acesso ao dinheiro, ao poder, ao cargo, ao bom conhecimento intelectual, às estratégias melhores de marketing. E aí, quando você assume o mandato, você se torna uma elite política desse processo, mesmo nesse modelo que eu trago, que é a ideia que eu chamo de democracia política, que talvez bebe um pouco na teoria liberal de Schumpeter, né, que ele vai chamar governo dos políticos. Né? Na verdade, ele está mexendo com essa perspectiva aí, certo? Quando você pergunta sobre a crise, né, você está perguntando sobre a crise da democracia no mundo, eu, Cláudio, poderia dizer assim,
eu não vejo que a democracia, no geral, ela está sofrendo uma crise. Ela tem sua crise, ela tem realmente a ideia de, eu diria, de crise, porque o capitalismo é um sistema de crise e esse modelo liberal de democracia, ele está dentro do capital. Eu acho que quem está mais em crise é o modelo liberal. Talvez eu me associe a alguns cientistas políticos que estão defendendo essa tese. A democracia, talvez, como um regime político, há uma disputa entre o regime democrático e o autoritarismo, que alguns chamam de fascismo, diríamos assim, nesse momento, né? Então, eu não vejo que a democracia esteja numa crise. Ela está ameaçada. Né? Ou como bem descreveu o cientista político, em memória aqui também, Vanderlei Guilherme de Souza, lá do Rio de Janeiro, da UPERJ, ele tem um livro, o último livro dele, que diz A Democracia Impedida. Ele faz uma análise do Brasil do século XXI, onde ele vai ver os golpes, o golpe de 64, o golpe de 2016, vai trabalhar com outras posições, outros conflitos e crises que tiveram nesse modelo institucionalizado da democracia. Nós estamos trabalhando dentro do Estado institucional. Né? E o próprio Leonardo Avito, que é um outro cientista político de Minas, ele lançou um livro agora recente que ele chama O Pêndulo da Democracia. E ele coloca, nesse livro dele, ele faz uma análise justamente que em 2020 foi divulgada uma pesquisa, né, pela Folha de São Paulo, onde a Folha de São Paulo entrevistou 2.948 pessoas entrevistadas, 2.948 entrevistadas. E entre o dia 5 e 6, foi entre o dia 5 e 6 de dezembro, acerca do apoio à democracia. Sabe qual foi o resultado disso, dessa pesquisa? 62% considera que nenhuma forma de governo é melhor que a democracia. Então, você tem, mesmo os conservadores, mesmo aqueles que a gente chama de social-democrata, de direita, está ali naquele bojo. Né? 22% não identifica a diferença substancial entre democracia e ditadura, governos autoritários. E 12% prefere a ditadura. Então, significa dizer, por essa pesquisa de 2020, que a democracia ainda tem força como regime. E ela volta com tudo. Talvez o que a gente pode dizer que está em crise é o regime liberal, de um Estado que, e aí o Gessé chama de que nós temos um liberalismo rastaquera, que, na verdade, não é de fato um liberalismo. E aí a ideia do Estado volta com força. Nunca o Estado, considerando essa perspectiva, foi tão chamado a agir como estamos vendo no mundo, seja nos Estados Unidos, seja na China, na Alemanha, no Brasil. A gente vê o Estado sendo... Tem que ter Estado para intervir, para conter, para a fúria, o golpe, enfim, todas essas coisas que vão acontecendo, para justamente manter o equilíbrio de funcionamento do Estado, da nação. Entendeu? Então, mas eu diria... quando a gente analisa e percebe, por exemplo, a eleição de Donald Trump, certo? A gente viu, por exemplo, na França, Le Pen, certo? A gente viu, na verdade, nas eleições anteriores, não nessa, também a extrema-direita também avançando, e agora regrediu. Não é... E hoje, também no Brasil, a gente fala-se muito numa ameaça à democracia. Ou seja, na verdade, existe uma tentativa articulada ou não, do ponto de vista internacional, de mitigar essa democracia e, na verdade, transformar um modelo padrão num modelo mais autocrático? Olha, eu vejo que com todos os seus limites, a democracia, se ela tem certa participação popular do povo, ela incomoda as elites. Né? Ela incomoda as elites. Esse pequeno núcleo, bloco de poder, que se apropria do Estado, que é o concentrador aí com as empresas, em relação ao Estado e empresas. As empresas capturam o Estado. Aí a Noam Chomsky, um linguista, ele costuma dizer que as empresas sempre querem ter boas relações com o Estado, porque é de lá que elas tiram as condições de ganhar, né, as coisas que o Estado poderoso tem, o Estado-nação, né, mesmo sabendo da fragilidade que muitos Estados têm sofrido. Mas, só que eu não vejo esse povo, principalmente subalterno, tendo protagonismo. Na verdade, o povo, ele tem certo protagonismo na eleição com seu voto. O que a gente viu, e eu pego a tua participação, a tua intervenção aí sobre a eleição dos Estados Unidos, o que a gente percebeu é que a derrota do Trump, como um presidente autoritário e que dividiu bastante a sociedade norte-americana, e o John Biden ganhou com um discurso conciliador de união nacional, de defesa da nação norte-americana, América para os americanos, ele foi buscar justamente em setores que estavam sendo discriminados, rejeitados, agredidos, seja negros, seja
imigrantes, né? Você viu a questão do muro, seja, aí depois veio a crise da vacina, né, da Covid, de 2019. Isso tudo ajudou no discurso do John Biden a derrotar a política negacionista, a política de ódio, a política discriminatória do autoritário Donald Trump. E aqui no Brasil, que você tem a figura do Bolsonaro como presidente se espelhando nele, e nessa ideia que eu aponto para você de estatismo autoritário, né, é óbvio que está sendo derrotado. E, tão quanto foi na América imperialista aí, norte-americana, e o John Biden ganha, ele não é um socialista, ele ganha com uma política para retomar a ideia de pactuar a boa convivência no sistema do capitalismo, e aí a ideia de democracia está na pauta da América, né? O Alex Tocqueville tem um livro, Democracia na América, então ele está trabalhando justamente essa perspectiva, que democracia, qual a democracia? Então a democracia é hoje um tema cantado aí em verso e prosa, em todos os debates da política. Eu acho que desde 2016, quando eu comecei propriamente a ir para o campo, nessa pesquisa, eu já percebia que a palavra democracia estava muito, muito, muito presente nos discursos políticos. E ela ganhou força de lá para cá. Nós estamos em 2021, se passaram 5 anos, teve golpe, né? Depois o novo presidente assumiu, depois que a Dilma caiu, Bolsonaro ganhou a eleição, com tudo isso que a gente acompanhou, e está aí. A democracia continua na pauta, e eu acredito que isso é uma disputa inerente a este modelo de sistema, né? Você falou uma palavra nova agora, estatismo autoritário, não é isso? Na Sim, verdade, sim. é uma palavra que a gente não ouve muito na mídia. O que a gente está ouvindo muito na mídia é um propalado comunismo e um propalado fascismo, certo? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais essas categorias, né? Efetivamente, o que é o comunismo, o que é o fascismo? Existiu o comunismo no Brasil? Né? Existe fascismo no Brasil? Ou esse discurso de comunismo, na verdade, é uma tentativa de modificar a real conceito e sentido da palavra comunismo? Olha, eu queria logo de antemão dizer Não só do que comunismo, como também do fascismo, né? nunca existiu o comunismo no seu sentido estrito sensu, no seu conceito. Nunca existiu o comunismo no mundo. O comunismo como uma ideologia política, né, socioeconômica, que pretendia estabelecer uma sociedade igualitária, né, isso é tese do Karl Marx, do Engels, da abolição da propriedade privada, das classes e do próprio Estado. E olha o que eu estou dizendo aqui, que hoje nunca se pediu tanto a atuação do Estado na sociedade mundial, né? Então, assim, não houve comunismo no mundo. Portanto, que dirá no Brasil, né? Embora a ideia de igualdade, baseada no fim das classes, tenha sido defendida por filósofos, e por mim eu defendo, eu acho que você defende a ideia da igualdade. Eu acho que a gente tem que, ou equidade, ou contra as desigualdades, né? O comunismo ele está associado, sobretudo, a essa ideia, dessa teoria, de viver uma sociedade que todos pudessem viver dignamente. Que você não. A ideia de teoria da categoria de mais-valia de Marx, do excedente do trabalho, vem dessa perspectiva. Né? Você trabalha e você. Uma parte do seu trabalho não vai para você, vai para aquele setor que são os meios de produção. Então, isso é um debate muito, muito complexo que permeia todo o mundo, né? Principalmente ali no século XIX, enfim, com várias discussões, seja da riqueza das nações, seja do livro Capital, das polêmicas entre os vários teóricos sobre essa lógica da formação do Estado capitalista, do sistema socialista. Então há uma disputa de narrativa discursiva. Eu costumo sempre dizer isso, de setores nessa conjuntura de extrema-direita, que imputa aos setores considerados de esquerda ou progressista de comunista. Então, é uma disputa, e ganhando uma parte da sociedade que não tem uma consciência para entender essas categorias. Olha que é complexo, estou falando aqui num programa de uma fundação e que pode trazer divergências com outros que pensam diferente. Enfim, isso é parte dessa própria lógica dessa sociedade, a disputa permanente por conceito, por que sociedade, por que democracia, por que Estado. Então, segundo a lógica desta teoria, o socialismo poderia ser considerado assim, uma etapa para se chegar ao comunismo. E aí, se você teve algum modelo de socialismo, alguns modelos de socialismo, Cuba, Albânia e outras coisas mais, você viu que nós não chegamos a esse grau de não ter o Estado, porque o comunismo ele culminaria com o fim do Estado. E aí é uma disputa entre até dois grandes teóricos, Karl Marx com o Weber. O Weber hoje
o autor da burocracia, ele defendia que o Estado sempre existirá, mesmo no socialismo, papai, e que teria que ter organização, logo a burocracia vem para isso, entendeu? Então, eu queria dizer para você que essa palavra aí, ela está colocada até como fake, para enganar a população. Notícias falsas. Acusa o contrário de comunista, que é justamente para tirar ele da disputa, criar uma espécie de que ele não é pessoa não grata naquele meio, e a sociedade compra, em parte, né, isso e fica vendendo. Eu dei uma aula de teoria do Estado, no curso de Direito, numa faculdade aqui em São Luís, e eu fui falar sobre essas categorias de fascismo, totalitarismo, comunismo, e tinha um militar reformado, e ele saiu da sala e disse assim para mim: professor, eu nunca tinha assistido uma aula para dizer isso, que eu aprendi durante todo o tempo que comunista comia criancinha e tal, e ele veio me agradecer que ele compreendeu. Então, falta uma formação real, uma formação verdadeira às pessoas, assim, elas são enganadas, né, por falsos discursos, né, elas são enganadas por... até o Gessé costuma dizer, eu gosto dele, ele diz a tolice da inteligência, né? Então, assim, as pessoas acabam achando que é inteligente e está sendo enganada com coisas que não são verdadeiras, né? E o fascismo, né? Nós temos também um outro discurso dizendo, não, o presidente é fascista, né? Existe fascismo? Onde é que fica essa ligação entre fascismo e esse termo que você utilizou de estatismo autoritário? Pois é, vamos lá. O fascismo, ele é originário daquele modelo na Itália, surge ali com Mussolini, né? E a ideia de fascismo, aquele poder. O fascismo está muito caracterizado, a ideia de fascismo, como um movimento, eu diria assim, autoritário. Na hora que tu fala de fascismo, tu fala de autoritarismo, né? E isso ali, aonde que ele ficou mais forte? Aonde que ficou mais nítido esse conceito? Esse conceito acontece na luta política, vai aparecendo e ele vai ganhando significado, estudos, teses, publicações e ali isso aconteceu na década de ali em 1910, né? Que ficou caracterizado na ideia como Estado autoritário. Eu prefiro dizer que a atuação neste momento do presidente da República Brasileira, o Jair Bolsonaro, ele tem uma característica que eu me associo ao sociólogo grego, eu estudei ele no mestrado, o Nikos Poulantzas, no livro Estado, Poder e Socialismo, que é a ideia de estatismo autoritário. Ele está discutindo justamente governos autoritários naquela década ali, 60, na França e em outros países. Então, ele está focando nisso. Então, o que você pergunta? O que é o estatismo autoritário? Entendeu? É a ideia de monopolização aguçada, acentuada pelo Estado/governo do conjunto de domínios, cara. De domínio da vida. Seja da vida econômica, que o Estado ele está sempre mais imbricado com a questão econômica, mas também social. E aí eu trago um exemplo recente. Bolsonaro, eu não sei se você acompanhou, e aí os ouvintes também que estão aqui escutando essa entrevista, ligou para o líder da greve dos caminhoneiros, agora, recente nesse movimento aí que ocorreu, e os caminhoneiros pararam as BR, para ele parar com a greve. Ora, quando um presidente da República liga para um líder de greve, de movimento social, de sociedade civil, para pedir para parar, para encerrar a greve, essa é uma caracterização de estatismo autoritário. Quer dizer, ele não está preocupado, intervindo só na questão estrito sensu econômica, que o Estado sempre esteve ligado, mas ele entra em outras questões, ele controla os movimentos para que não esteja esse tipo de insurreição, de rebelião, de conflito, de greves, enfim. E aí é o que o Nikos Poulantzas está dizendo. Então, articulado a esse declínio decisivo das instituições da democracia política e a anacroniana restrições e multiforme dessas liberdades ditas formais. Então, assim, o Nikos Poulantzas está falando isso lá na França na década de 60, e eu estou trazendo para dizer que eu me associo a essa categoria para dizer que o Bolsonaro é um estatista autoritário. O governo brasileiro tem um modelo como o Trump, neste modelo que está caracterizado nessa tese desse filósofo, né, já até falecido também, mas que tem muito peso nas análises críticas da política, da formação política. E isso aconteceu na década de 70, que, assim, enfrentando as crises que estavam acontecendo em países como a Espanha, Portugal, Grécia. Então, assim, a história ela se repete. Né? Diz que a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Né? Tem um trocadilho aí do Hegel com Marx nessa perspectiva. Então, o estatismo autoritário está assim marcado nesses países, né? Com crises. E aí não é diferente do Brasil. O Brasil está vivendo, por hora, vive-se uma crise político-institucional. Você percebe que tem uma relação muito
de conflitos e meio que de guerra fria entre os poderes da República, seja o judiciário, seja o legislativo, seja o Sim, executivo. Então, existe, assim, existe um movimento, né, também iniciado, né, bem incisivo, de tentar desqualificar as instituições, né, de desqualificar o Poder Judiciário, os partidos políticos e a própria política. Quais podem ser as consequências desse caminhar? olha, quando você faz essa pergunta da desqualificação da instituição, eu diria que é uma estratégia de desqualificar de fato por parte daqueles que querem fragilizar esse Estado. Eu acho que as instituições, por hora, pelo menos do jeito que elas estão funcionando, elas estão consolidadas depois de muita luta. Nós tivemos uma ditadura no Brasil e depois nós retomamos a redemocratização, né? E com a redemocratização você veio com a Constituição dita cidadã, né? A ideia do Estado, do Estado Democrático de Direito, e aí eu faço aqui uma analogia assim, o Estado, abre parênteses, é poder, força e polícia. O democrático, político e de direito à lei, o Estado Democrático de Direito, essa tríade, ela tem que ter força para ser o que Thomas Hobbes certa vez falou no seu livro, o Leviatã. Nós temos que ter uma força maior que contenha a fúria daquilo que ele costumava dizer, que o homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Então, teria que ter alguém muito maior, mais poderoso, para conter a fúria que cada homem tem dentro de si. E tá aí a ideia desse Estado, que ele tem que ser forte, ele tem que ser... E aí eu estou mostrando que o Estado está sendo chamado a agir. Então, logo, mais Estado, porque a tese liberal dos liberais clássico é menos Estado e mais mercado. E agora você está dizendo, olha, com as desigualdades crescentes, a pobreza crescente, mais Estado e menos mercado livre, para garantir uma certa equidade daqueles que não têm força para conseguir garantir o mínimo para viver. Então, o Estado chega com a sua mão para garantir as políticas sociais, enfim. Então, eu diria que essa é uma estratégia dos setores que é contra, na verdade, esse modelo de democracia representativa. Ou, mesmo dentro da democracia dos políticos, que eu conheço esse conceito, você tem essa crise, porque você, por hora, vê o que é o parlamento com o que se convencionou chamar de centrão, um setor que se juntou, se unificou em torno de proteger alguns interesses, e muitos não republicanos, e que hoje sustenta, em tese, o governo, em tese não, concretamente, o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é justamente nos interesses aí, que poderíamos dizer vários, né? Enfim, os interesses menos republicanos, que basta perceber o que as lutas sociais têm exigido aí, os movimentos de resistência, de democracia, de defesa da vacina, que é a ideia de que o presidente tem que governar para todos, não governar para uma parte, não atrapalhar as políticas que estão consignadas na Constituição brasileira. Certo. Sim, professor. E nós estamos a um ano, né, da realização das eleições, no ano que vem. A presidente da República, você acredita que teremos eleições? O que é preciso ser feito para garantir a normalidade desse processo democrático? Sem sombra de dúvida, eu sou convicto e acredito que teremos eleições. Primeiro, pelas sucessivas derrotas que a gente tem que dizer aqui, e eu observo assim, do protagonismo do Supremo Tribunal Federal, fundamentalmente. Porque eu vejo ainda a sociedade civil, ou parte da sociedade, ainda muito cética, desencantada. Até porque os que estão apoiando alguma coisa parecida ou que remeta à ideia de golpe, não tem essa força. Não tem essa força. Porque se tivesse, já teria o próprio presidente da República já teria efetivado a ideia de golpe, que estava nos seus planos, né? E talvez eu possa afirmar, Cláudia, que o que a gente está vivendo, e essa é uma categoria que ela vai e volta, isso eu consegui entender um pouco. A primeira vez que eu escutei essa ideia de judicialização da política foi com o professor Alfredo Wagner, um antropólogo, professor Alfredo Wagner, que numa aula na UEMA, no curso de especialização, ele falava: nós estamos vivendo um momento da judicialização da política, onde todas as lutas estão passando pelo julgamento do judiciário, enfim, eu concordo com ele, e depois eu ampliei aqui para partidarização da justiça. Então, assim, o poder judiciário, e é bom dizer aqui, não existe neutralidade em nenhum ator
nenhuma autoridade queira, entre aspas, autoridade, atores sociais, políticos, neutralidade. Todo mundo tem uma posição, parte de algum bloco social, de uma referência para defender alguma coisa. Então, o judiciário tem posição, todo juiz ali, todo ministro, todo tem posição. Ele não é neutro. Até porque é um poder político, tanto o judiciário como o executivo e o legislativo são poderes políticos. Eu defendo já que já é para ter eleição para ministro do Supremo Tribunal Federal, até porque para igualar a força de legitimidade popular, que tanto o deputado é eleito, como também o presidente é eleito. Então, eu penso que o ministro também tem que ser eleito para dar essa isonomia que tanto se defende dos poderes e a harmonia entre eles. Então, está havendo isso. Com certa disputa, né, que eu acho que aí a palavra disputa é muito forte nesse processo, disputa de poder, e assim, de quem tem mais força entre poderes da República, que seja o executivo, o legislativo, e aí eu abro um parênteses, o legislativo vive uma parte, uma servidão remunerada ao executivo. Falo do grupo capturado aí, disputado aí de deputado que se convencionou chamar de centrão na Câmara, que está brindando aí algumas políticas muito horríveis do Executivo Federal. E o Judiciário, eu penso que esse está obtendo mais vitórias e freando essas ações irresponsáveis e autoritárias que nós estamos vivendo no Brasil, correto? Então, assim, desse estatismo autoritário. Então, assim, o papel do Judiciário, com todas as suas contradições, tem sido fundamental. Portanto, eu acho que depois que o próprio TSE, através de uma petição, de uma decisão política correta, do ministro Barroso, né, que é o presidente do TSE, ele rejeitou a ideia de voto e cédula, correto? E manteve a ideia do voto eletrônico em urna. Então, eu acho que esse é um debate que eu achei interessante, né, e penso que tem que ser assim. A gente, claro, tudo é passivo de verificação, de controle, mas eu acho que a eleição vai acontecer. Agora, claro que todas as instituições, seja o legislativo, seja os órgãos de controle, tem que estar atento, até porque nós estamos com um gestor na presidência da República que parece não ter certo equilíbrio, não tem, como alguns dizem, não tem a postura para a função que está exercendo diante da complexidade que é exercer o cargo de presidente da República. Sr. Silvio, nós tivemos agora no dia 2 de outubro, né, um movimento que aconteceu para fazer um contraponto com o que ocorreu no dia 7 de setembro, certo? Que toda a mídia dizia que era uma preparação para um golpe militar. Ou para um golpe. Você acha que o 2 de outubro conseguiu fazer o contraponto ao 7 de setembro? Mostrou força? Olha, eu assim, o que eu posso dizer do 2 de outubro? Eu vejo que quando você pergunta essa análise comparativa de um de outro, eles têm perspectiva diferente do ponto de vista até das suas concepções, né? O ato do dia 7 foi um ato provocado pelo presidente, que aí vem o estatismo autoritário, é o presidente que mobiliza, é o presidente que articula as estruturas e para todo mundo ir para Brasília, é a república que funciona, tem muitos crimes aí que eu não sei por que ainda não o judiciário não agiu de forma mais dura nesse sentido, eu acho que aí deve aí para a sociedade. Então, assim, ele defendia uma posição, que era a ideia de golpe, de controlar, fechar Congresso e voltar àquilo que a gente viveu em tempos passados, né? No período ali de 60, 64. Você tem um ato do dia 2, que também teve o ato contrapondo lá no mesmo dia, lá no dia 7, teve o ato dos setores que dizia: nós queremos democracia, queremos vacina, queremos a presidência, o governo trabalhando para o povo, para melhorar a vida das pessoas, né? Não partidarizar a república e trabalhar com uma visão de república, né? De civismo aí. E aí você tem dia 2 como um elemento que eu sinto, e quando você me faz a pergunta se era um contraponto, eu acho que sim, e levando em conta que o Estado-governo não age de ofício, daí é preciso sempre ele ser provocado, né? E aí a sociedade civil tem este papel de reivindicar, principalmente quando você está organizado, seja sindicato, movimentos, partidos, enfim. E o que eu percebi como importante nas mobilizações do dia 2 foi que a ideia do contra-governo do Brasil não legítimas e avançando para um lado de golpe, é que teve muitos líderes de 20 partidos, eu acho quase 20 partidos políticos, de esquerda, de centro, de direita. Você estava ali com partido, não estava o PMDB, mas estava o PSDB, estava o PSD, estava o PT de um extremo, estava o PSOL, estava o PST, quer dizer, você teve várias concepções políticas reunidas nesse dia 2, o que provou uma certa unidade em cima de um ponto. O governo do Brasil não interessa mais para o Brasil, para os brasileiros,
e nós estamos defendendo aqui a democracia. Qual a democracia? Este modelo de democracia representativa, que, por hora, eu sempre costumo dizer, está também consignada como democracia dos políticos, dos que têm essas caracterizações que eu já apontei para você aqui. Então, eu diria que esses partidos que foram para a rua dia 2, organizado, mostrou muita força, o que tem mostrado, que tem explicitado uma queda muito significativa na popularidade, tanto do presidente como do governo central. Entendeu? Professor Silvio, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, FAPEMA, agradece a sua participação e você pode fazer suas considerações finais, né? Inclusive pode responder a nossa pergunta. Afinal, democracia, crise ou está em crise ou é um renascimento? Eu penso que não está em crise, como eu informei no início, ela poderia apresentar uma crise mais aguda, mas eu acho que há um renascimento, há uma esperança, né? O que eu diria nesse final é que, mais uma vez, eu me associo à ideia do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, quando ele diz que o que gradua esta democracia, pegando este modelo que vigora no mundo, liberal, representativa, é a extensão do poder e a sua duração. E aí ele vai afirmar, quanto maior a delegação de soberania por maior prazo, menor a democracia. Logo, ele afirma a alternância de poder ou de governo é igualmente salutar, pois a oposição é a convalescência dos partidos debilitados no poder. Então, eu diria que nós estamos vivendo aí, repito, a ideia de se entender que o que gradua minimamente a nossa democracia é a alternância. Então, eu queria dizer para você que nós temos aí na mão, através do voto ou através das mobilizações e da conscientização, a fundamental tarefa que é essa de alternar este poder que não serve para os brasileiros. E aí eu não estou aqui defendendo se serve para um ou para B, mas o Brasil precisa ter um presidente, precisa ter uma república, um governo que sirva a todos, não a uma parte. Bom, infelizmente chegamos ao fim, né? Agradecemos ao professor Silvio Sérgio Ferreira Pinheiro por ter aceito o nosso convite, professor da Escola de Governo do Maranhão. E você que está assistindo, muito obrigado, doutor Silvio. E você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, no YouTube, curta o nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Daqui a 15 dias teremos uma nova entrevista às 3 da tarde. Acesse também a edição digital da revista Inovação no site da FAPEMA, fapema.br. Eu, quero agradecer o convite do jornalista Cláudio Moraes, amigo dileto que eu gosto e um grande profissional. Quero agradecer a FAPEMA pelo trabalho, pelo belo trabalho que tem desenvolvido. Agora mesmo fiquei sabendo do investimento como uma das principais fundações de pesquisa no Brasil que mais tem investido em pesquisa no momento de crise, de negacionismo da ciência, de dificuldade de acesso a recursos, né? Eu aqui registro também, agradecendo, minha filha foi contemplada com uma bolsa de pesquisa de mestrado, terminou o mestrado com bolsa da FAPEMA, hoje é mestra pela UFMA em Ciência da Saúde, e eu sou consultor ad hoc aí, já tive participando de parecer de projetos de pesquisa na FAPEMA. Então, assim, em nome do professor André, em seu nome, professor Cláudio, do Rubenilson, quero agradecer muito, estou muito feliz de poder expressar um pouco essa minha ideia, né, de poder falar um pouco aqui nesse espaço realmente bastante interessante, bastante assim, provocador, porque a ciência está vivendo esse momento. E eu acho que a gente precisa exaltar a ideia do conhecimento, exaltar a ideia de quanto mais educação, quanto mais pesquisa, mais a gente vai emancipar, mais a gente vai desenvolver o nosso estado do Maranhão. Eu acho que viva a pesquisa, viva a ciência e viva essa boa gestão na condução do professor André. Cientista.com. Eu sou o Cláudio Moraes. Na técnica, o apoio é de Rubenilson Costa e Laércio Diniz. A arte é de Mota Júnior. A coordenação do Núcleo de Difusão Científica é da jornalista Leidiane Ramos. O presidente da FAPEMA é o professor André Santos.